Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo do ano de 2021. Nós continuamos a nossa série de estudos sobre a Bíblia Sagrada e hoje falaremos um pouco a respeito de alguns princípios que devem ser utilizados para a interpretação bíblica. Então, sem mais delongas, vamos lá tratar deste assunto que é de extrema importância. Esse tema será dividido em duas partes. Semana que vem nós terminaremos ele, se Deus quiser. Então, quais são alguns princípios gerais para se interpretar a Bíblia? Os princípios que nós abordaremos neste vídeo serão: aproxime-se da Bíblia com oração, leia a Bíblia como um livro que mostra Jesus, deixe a Escritura interpretar a Escritura, medite na Bíblia e estude a Bíblia com fé e obediência. Primeiro ponto: aproxime-se da Bíblia com oração. Este é o primeiro princípio e é o princípio primordial para que possamos estudar da maneira correta as Sagradas Escrituras. Lógico, estudá-la e aproveitá-la ao máximo, não só como um livro qualquer, mas como o livro que é a Palavra de Deus. Então vamos lá. Em Jeremias 17:9, vai dizer que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Você já deve ter conhecido alguém que não é crente, mas que sabe muito da Bíblia. Conhece os fatos, conhece as histórias, conhece os anos, conhece os locais onde aconteceram os fatos, porém a pessoa não é convertida. Por que isso? Porque o nosso coração ele é extremamente e desesperadamente corrupto e enganoso. Isso vale tanto para os crentes como para os descrentes. Então, até nós, crentes, devemos tomar cautela em relação às inclinações enganosas da nossa natureza pecaminosa. Então, nós temos um coração corrupto e nós, conscientemente ou inconscientemente, tenderemos sempre a interpretar a palavra de Deus de maneira incorreta, de maneira equivocada. Tenderemos a nos afastar do ensino correto das Escrituras. Isso se nós ouvirmos o nosso coração. Por isso que é uma necessidade a oração, o quebrantamento, a humilhação, a humildade para lermos a palavra de Deus e interpretarmos conforme a vontade de Deus revelada na Escritura. Então, se você não ora para ler a Bíblia, você já começou todo errado. A possibilidade de você começar a interpretá-la equivocadamente é muito grande. E é interessante nós observarmos na Bíblia diversos alertas com relação a isso. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra lá no livro de Salmos, nós leremos alguns pontos do Salmo 119. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito do versículo 5, 10, 12, 17 a 20 e 34 a 37. Percebam aqui como o salmista ele pede em oração o auxílio divino para que ele aprenda, para que ele guarde, para que ele medite, para que ele interprete corretamente a palavra de Deus. Então vamos lá. Salmo 119, versículo 5 vai dizer: tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Quando eu falar aqui preceito, lei, mandamento, palavra, tudo se refere às Sagradas Escrituras. Salmo 119, no versículo 10, vai dizer: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. No versículo 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Nos versículos 17 a 20, sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Perceba que esses termos que estão em vermelho são todos sinônimos, todos se referindo aqui à palavra de Deus. Lá nos versículos 34 a 37, dá-me entendimento e guardarei a tua lei.
de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O que nós aprendemos com a leitura desses versículos? É claro que tem muitos outros que falam a respeito disso, mas nós selecionamos apenas esses como exemplo. Que nós, orando através deles, é uma excelente maneira de começar uma sessão de estudo bíblico. Ou seja, antes de você começar a ler a palavra de Deus, leia nesse sentido do Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo belíssimo. Ele trata principalmente da palavra de Deus. Então, leia-o. Assimile aquelas palavras e comece a orar no mesmo sentido, para que Deus o auxilie na meditação, na interpretação, na assimilação da palavra de Deus. Quando estudamos a Bíblia, nós precisamos compreender que o pecado afeta todo o nosso ser. O pecado afeta as nossas emoções, a nossa vontade e as nossas faculdades racionais. Já teve alguns filósofos na história querendo dizer que o pecado afetou o nosso corpo, mas não a nossa mente. E isso é perigosíssimo, porque o pecado sim afetou tanto a mente como o corpo. Por isso que nós temos que ter essa visão clara na nossa mente de que o pecado ele deturpou tudo, para que nós tenhamos essa humildade na hora da leitura e do estudo bíblico. Dada essa situação do pecado que nos contamina integralmente, nós podemos nos enganar facilmente ou podemos ser enganados pelos outros facilmente também. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo nos instrua e nos guie na leitura, na compreensão, na assimilação, na memorização e depois na pregação também da palavra de Deus, para que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Segundo ponto, leia a Bíblia como um livro que mostra Jesus. Se nós não tivermos essa ideia na cabeça de que a centralidade da Bíblia é Jesus, nós podemos cometer diversos erros na interpretação. Se estudarmos a Bíblia ou ensinarmos qualquer parte dela sem referência a Jesus, não estamos sendo intérpretes fiéis. Lembrem-se que a Bíblia nos apresenta Jesus. Jesus é o ponto central das Sagradas Escrituras. É claro também que ela não nos aponta Jesus da mesma maneira em toda a parte da Bíblia. Mas nós não podemos tirar essa questão da centralidade de Jesus da Bíblia sob pena de interpretá-la equivocadamente. O Antigo Testamento, ele promete, prediz, prepara. Então o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, vai fazer toda essa preparação, vai anunciando, vai havendo ali uma progressão na revelação bíblica que culmina com a vinda de Cristo. Então a vinda, o ministério, a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, e depois o Novo Testamento relatando as coisas que já passaram e prenunciando as coisas que ainda virão, principalmente a segunda vinda de Cristo. Tenha isso muito bem claro na sua cabeça. O Novo Testamento ele anuncia o cumprimento em Cristo de toda a lei, de toda a história, profecias e instituições de Israel. Então, quando você vai ler lá no Pentateuco, aquelas questões cerimoniais, e aí você fica perdido em como funciona o tabernáculo, em como funciona a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, essas coisas, e você não sabe o que é isso, isso tudo está simbolizando, isso tudo está anunciando Cristo. Tudo está apontando para ele. Por isso que cada passagem da Bíblia ela deve ser lida como um capítulo de um livro completo. E conforme a história avança, no decorrer da leitura bíblica, você vai encontrar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós devemos indagar como os capítulos anteriores levam a essa culminação. O ponto principal da Bíblia é esta que eu acabei de falar, vida, morte e ressurreição, eu incluiria a ascensão de Cristo. E aí você vai lendo a Bíblia e se perguntando como
as coisas anteriores que foram ditas, como elas levaram a essa culminação, como elas apontaram para Jesus Cristo. Tendo isso em mente, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de se interpretar a Bíblia da forma correta. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus Cristo falou isso, o Novo Testamento ainda não estava pronto, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Então você percebe que ele falou o quê? Que o Antigo Testamento testifica dele, ou seja, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ambos apontam para Jesus. Mas o Antigo Testamento aponta para Jesus que virá e o Novo Testamento aponta para Jesus que veio. Isso que tem que ficar muito bem claro na nossa mente. O próximo princípio que nós devemos adotar na hora de ler a Bíblia é a Escritura interpretar a própria Escritura. Isso aqui é um princípio fundamental. Essa norma hermenêutica é muito antiga e tem sido exposta pelo menos desde Irineu, lá no ano 130 ao ano 200, foi o período em que ele viveu, e Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430. Esse ponto ele é fundamental e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, não contraditória, a Bíblia ela não se contradiz, suas passagens menos claras devem ser interpretadas com relação àquelas mais transparentes em significado. Então você vai me dizer, nossa, mas então tem passagens na Bíblia que são menos claras? E é óbvio que tem. Há passagens difíceis na Bíblia. E uma passagem não tão clara assim na Bíblia vai ser iluminada por outra passagem mais clara. Por isso que é um risco você interpretar partes da Bíblia avulsamente. Você abrir a Bíblia e, no susto, pegar lá alguma coisa e falar e tentar viver conforme aquilo ali, sem levar em conta o contexto, a intenção do autor e tudo mais. Então, cuidado, porque se a Bíblia não se contradiz e se a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós devemos fazer isso, sempre interpretar uma passagem mais complicada à luz de outra mais clara. O problema de não utilizarmos este princípio hermenêutico são dois. Primeiro, seitas e grupos heréticos recorrem frequentemente a textos obscuros. Então essas seitas elas pegam um texto assim difícil e atribuem-lhes significado questionável e depois interpretam o restante da Bíblia com essas lentes aberrantes. Ou seja, pega um texto meio difícil na Bíblia, interpreta de uma maneira que não tem nada a ver e depois com essa interpretação utiliza para interpretar todo o resto das Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro erro de não utilizarmos esse princípio hermenêutico da Bíblia interpretando a Bíblia. Esse princípio da Escritura interpretando a Escritura faz com que nós ouçamos todo o conjunto de textos da Bíblia que falam sobre determinado assunto. Isso vai evitar que nós cometamos o erro de interpretar ou criar doutrina em cima de um texto que já não tem validade. Como assim? Vamos ver aqui a questão da circuncisão. Lá em Gênesis capítulo 17, nos versículos 10 a 12, nós temos ali a instituição da circuncisão. Veja o que diz a palavra de Deus. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós, ou seja, Deus e o povo. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Então, se você pegar a Bíblia agora e ler isso aqui, você que vai querer começar a circuncidar os outros. Detalhe,
com 8 dias. Para que você não cometa esse erro, você tem que ler outros textos que tratam do mesmo assunto. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 7,19, o apóstolo Paulo vai dizer: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Lendo esse versículo, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a circuncisão ela desempenhou um papel preparatório para a nação israelita, porém não é mais exigida do povo de Deus. Essa é a conclusão que nós chegamos ao analisar essas duas passagens. Essa questão ela vai ser bem visível também na relação de alimentos, alguns que eram proibidos no Antigo Testamento e depois no Novo passaram a não ser mais, dentre diversos outros assuntos. Por isso que nós temos que pegar o mesmo assunto e ver todos os textos bíblicos que falam a respeito dele, para que nós não os interpretemos incorretamente. Cuidado aqui com relação à circuncisão, porque pode haver alguma confusão na hora que você estiver lendo a sua Bíblia aí. Qual é esse problema? Qual é esse cuidado que nós devemos ter? Lá em Hebreus 10:1, ele vai falar aqui: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ou seja, a lei ela tinha sombra das coisas reais que ainda viriam. Ou seja, a lei, o Antigo Testamento, apontava para Jesus. Aí você lê lá Gênesis, a questão da circuncisão, e depois você lê lá em Atos 16:3. E você pode ficar na dúvida do seguinte. Lá diz que quis Paulo que ele, Timóteo, fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Timóteo ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. E quando Paulo o levou como um auxiliar dele, ele o circuncidou. E aí você pode pensar, nossa, mas Gênesis falou que é para circuncidar, depois em 1 Coríntios Paulo falou que não precisa, mas só que o próprio Paulo circuncidou Timóteo. E aí você fica naquela dúvida, mas o que está acontecendo? Simples, não precisa mais. Porém, olha o que ele falou aqui. Circuncidou por causa. Opa! Então teve uma causa para ele circuncidar Timóteo. Então a causa foi dos judeus daqueles lugares. Então se Timóteo não tivesse sido circuncidado, os judeus não o ouviriam. Não dariam moral para ele, por assim dizer. É mais uma questão de costume do que qualquer outra coisa. É como se você fosse contratar, por exemplo, um advogado e você chegasse no escritório e ele se apresentasse de camiseta, bermuda e chinelo. Você provavelmente não ia dar muita moral para o que ele falasse. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Tanto é que Tito não aconteceu a mesma coisa. Percebam lá em Gálatas 2:3. Paulo dizendo, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então você vê que Tito não foi circuncidado. Então você vê essa questão de como a interpretação correta faz toda a diferença. Então você percebe que para o judeu a circuncisão tinha a ver com a salvação. Para Paulo aqui, para o Novo Testamento, não. Aqui no caso Timóteo foi circuncidado, mas por causa dos judeus, para que eles ouvissem e aceitassem bem Timóteo, mas não tinha nada a ver. Era apenas coisas que estavam apontando para algo superior, que era no caso o ministério de Jesus Cristo. Então essa questão da circuncisão, ela demonstra como um entendimento dos vários aspectos de um assunto exige a consideração de múltiplos textos bíblicos que abordam tal assunto. Se você não fizer assim, você provavelmente vai tirar conclusões precipitadas. Ponto 4. Medite na Bíblia. A Bíblia não é um livro para leitura superficial. Devemos ler grandes porções sim de uma vez, mas seu estudo não será completo sem a ruminação demorada numa porção menor de texto. Isso aqui é um princípio fundamental e que pouca gente adota. O que é essa meditação? Não é aquela meditação oriental que você fica esvaziando a sua mente e pensando no nada. Essa meditação é uma meditação ativa. Você lê uma pequena porção da Bíblia e você passa ali o dia inteiro ruminando, pensando a respeito daquele tema, aquele ponto que você leu, para que você tenha um entendimento muito mais profundo a respeito desse assunto que você
leu. Então é claro que é importante você ler porções longas da Bíblia para entender o contexto e tudo mais, só que a meditação ela não pode ficar fora. Então o que eu costumo fazer e que talvez sirva de conselho para você, de incentivo? Eu leio uma quantidade razoável, só que dessa quantidade razoável que eu li no dia, que eu leio logo pela manhã, eu separo algum versículo ali para que eu fique meditando nele durante o dia. E é isso que eu faço e vou meditando durante o dia naquele versículo específico. É claro, a não ser que a pessoa tenha uma memória assim de outro mundo, que ela consiga meditar no texto inteiro. Eu não consigo. Então, se eu ler um capítulo da Bíblia, eu não vou conseguir pensar naquele um capítulo inteiro. Eu vou ter que pegar algum versículo ou poucos versículos para que eu fique meditando nele. Isso é essencial, isso é importantíssimo. Então, adote isso, comece a fazer isso. Leia uma porção razoável da Bíblia e separe ali um versículo para que você fique pensando nele, meditando nele durante o seu dia. Thomas Manton, que viveu do ano 1620 a 1677, ele dizia que o que ouvimos pela palavra assimilamos por meditação e expressamos por oração. Então aqui você vê que interessante essa questão que ele colocou, que a gente ouve a palavra de Deus pela leitura da palavra, depois a gente assimila aquilo por meio da meditação e depois de assimilado aquilo nós expressamos por meio da oração. É muito interessante essa questão que ele colocou e eu achei muito legal. Quinto e último ponto. Estude a Bíblia com fé e obediência. A Bíblia ela é a revelação de Deus que deve ser crida e obedecida. Se você tirar esses dois pontos, acabou. Você vai estudar ou vai ler a Bíblia do jeito que nós falamos lá no começo, como se fosse um descrente lendo por curiosidade, ou como se fosse um livro qualquer de história, qualquer coisa desse tipo. Para que a leitura bíblica faça diferença na nossa vida, nós temos que ler com fé e obedecer. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É claro que é importante a gente deixar claro que a regeneração e a capacitação divina são necessárias para que nós creiamos e para que nós obedeçamos às Escrituras. E obediência é possível somente por meio de Cristo. Por isso a importância da oração. Então você percebe que esses 5 princípios que nós falamos aqui, eles se intercalam, é uma coisa para ser feita conjuntamente. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 3 a 5, ele diz: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, afirmar que conhece a Deus enquanto desobedece consistente e conscientemente a sua palavra é demonstrar a falsidade dessa afirmação. Como diz lá em 1 João 2,4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E o pai da mentira você sabe que é o diabo. Então, por isso que nós temos que estudar a Bíblia com fé e obediência, colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo nela. Responder com fé e obediência, especialmente em meio a dificuldades, parece ser um dos meios escolhidos por Deus para amadurecer o seu povo. Lá em Romanos 5, de 1 a 11, Tiago 1, de 1 a 12, 1 Pedro 1, de 1 a 12, vai trazer essa questão. Mas só a título de exemplo, percebam lá em Romanos 5, de 3 a 4, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então perceba que passar por dificuldades, tribulações e tudo mais não é desculpa para não ler, para não obedecer às Sagradas Escrituras. Pelo contrário, é nesse momento em que nós seremos fortalecidos pela graça de Deus. Quando passamos por provações e as enfrentamos confiando em Deus e em sua palavra, podemos esperar que o Senhor nos conforme mais e mais à imagem de seu Filho. Nos conforme, no caso, nos torne cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que esse é o objetivo da nossa vida.
tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 28 a 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então percebam que todas as coisas cooperam, não são só as coisas boas. As coisas ruins também cooperam, fortalecendo-nos e mostrando a misericórdia, a graça e o poder de Deus. Lutero dizia que assim que a palavra de Deus se enraizar e crescer em você, o diabo o atormentará e fará de você um doutor, ensinando-o por meio de seus ataques a buscar e a amar a palavra de Deus. Então, se você passa por dificuldades, como todos passam, tenha isso em sua mente, que a dificuldade, a tribulação vai fazer com que você se aproxime mais de Deus e passe a amar mais a sua palavra, pois é essa que vai poder mudar a sua vida. Assim como Lutero, podemos enfrentar os problemas da vida com confiança em Deus e dependência dele para obedecermos a sua palavra. Qual é a conclusão que nós chegamos? A Bíblia não é um livro comum, é a palavra de Deus. Por isso necessita de meios diferentes para nós a lermos, como oração, meditação, fé, etc. Devemos saber o ponto central da Bíblia, que é Jesus. Temos que ter isso em mente para que nós não desvirtuemos o ensino bíblico. Ela se interpreta. Então, quando você estiver lendo e tiver textos confusos, provavelmente na sua Bíblia terá referências, é só olhar na nota de rodapé para algum outro texto e esse texto vai trazer luz para aquele texto mais difícil. Nós devemos orar, ler, meditar e obedecer. Utilizando esses princípios básicos de interpretação bíblica, nós teremos o aproveitamento exigido de nós. Nós não podemos ser irrelevantes com a leitura bíblica. Pelo contrário, nós devemos ser zelosos para com ela. Algumas reflexões e aplicações práticas para a nossa vida e algumas questõezinhas para você pensar aí durante a semana. Primeiro, qual papel a oração e a meditação desempenham atualmente em seu estudo bíblico? Você ora antes de ler sua Bíblia e depois de ler a Bíblia? Você medita no que você leu ou lê por mera formalidade e na sequência já esquece? Pense aí. Segunda questão, você lê todas as porções da Bíblia como textos que apontam para Jesus? Terceira questão, o que significa deixar a Escritura interpretar a Escritura? E por fim, é possível entender a Bíblia e crer nela sem a obedecer? Cuidado, hein? Cuidado. Então é isso. Com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Semana que vem falaremos a respeito desse assunto ainda, a parte 2, falando um pouco ainda de princípios de interpretação bíblica. E não se esqueça desses princípios aqui que são importantíssimos. Inclusive, coloque-os em prática aí já a partir dessa semana, que vai fazer muita diferença no seu estudo bíblico, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, abençoe essa semana que se inicia e esse ano que se inicia. Até mais!